Gravando. Perfeito. Bom, então a gente disse que a gente pode obter aquelas notas por intermédio dos fatores e mais uma parcela de erro. Esses coeficientes que multiplicam os fatores, a gente diz que são chamados de loadings, ou são os carregamentos das variáveis nos fatores. Isso vai ser importante para nós mais para adiante. Então, a gente viu aqui que a gente pode interpretar isso assim, vindo da nota para os fatores ou dos fatores para as notas. Então, observando aqui, a gente vê que o fator F1 ele tem bastante impacto na nota Y1, impacta bastante a nota Y1. A nota Y1 é a nota de matemática. O fator F1 aqui, nesse caso, são as habilidades quantitativas. Enquanto que o fator F2, habilidades qualitativas, ele impacta bastante nas notas de marketing e política. A gente tinha visto isso aqui. Aí nós pulamos aqui, explicamos que essa é uma equação, mas a gente não consegue calcular esses fatores, nós não temos elementos para calcular esses fatores, e que a gente precisa fazer isso de uma forma indireta. Aqui são demonstrações que nós pulamos, porque a gente não vai estudar a matemática da coisa. Eu acho que a gente não precisa estudar isso, para a gente poder estimar aqueles carregamentos. Aí nós gastamos um bom tempo aqui explicando, naquele caso real, as variâncias das notas e como é que elas se relacionam com o carregamento dos fatores. Este slide aqui, ele é o slide fundamental para a gente não precisa saber fazer essas contas, mas a gente precisa entender essas contas, esses resultados aqui. Então, esse aqui foi fundamental. Nós dedicamos bastante tempo a ele na semana passada, e se alguém tiver alguma dúvida, é só falar que a gente volta e explica. Basicamente, o que a gente fez aqui foi mostrar que a gente calculou a variância das notas, calculamos pelos métodos tradicionais, independentemente de qualquer conhecimento de análise fatorial, e depois nós aplicamos a análise fatorial. Esses resultados da análise fatorial, eles estão aqui, ó. Daqui para cá. Então, a gente viu o seguinte, ó, que os carregamentos dos 3 fatores lá nas disciplinas. A gente viu, por exemplo, que a finanças, então, ela é impactada muito fortemente pelo fator F1. O fator F1 é de habilidade matemática. E fracamente impactada pelo fator F2. E idem aqui aqui nós temos para as notas de marketing política, fortemente impactadas pelo fator 2 e fracamente impactadas pelo fator 1. Ou os fatores, as variáveis marketing política impactam fortemente o fator 2 e fracamente o fator 1. Eu acho que não tem problema se a gente analisa de um lado para o outro ou do outro para o 1. E aqui estão os cálculos que nós fizemos. Nós gastamos bastante tempo explicando esses cálculos. Se alguém não entendeu, fazemos de novo. E aqui a gente está mostrando o significado desse mais aqui como preponderante aqui nesses impactos aqui. Muito bem. Depois nós mostramos aqui a gente calculou, a gente já tinha mostrado isso aqui. E aí nós chegamos nesse ponto em que a gente ia começar a nossa aula, terminamos na semana passada.
Então, agora eu vou continuar a partir daqui. A gente entendeu isso. E aqui nós temos uma primeira solução, que a gente chama de primeira solução. O que acontece? Aqui nós temos um processo, esse é um processo iterativo para resolver, não permite uma resolução direta. Eu não consigo uma forma direta para resolver, para calcular esses carregamentos ou esses coeficientes. Então, eu uso um artifício e eu tenho algumas possibilidades. Uma dessas possibilidades é calcular por intermédio das componentes principais, o outro é pela método da máximo-verossemelhança, e temos um outro método pouco difundido que a gente não vai nem tratar aqui. Nós vamos optar sempre por calcular para obter a primeira resolução, isso é automático em muitos programas, a gente vai começar resolvendo direto pelo método da componentes principais. Então, o que acontece? Eu acho um primeiro valor, eu acho aqui uma primeira solução. Nesse caso, especificamente, a primeira solução foi ótima, foi muito boa, porque deixou claro quais variáveis estão relacionadas com quais fatores. Então, é muito claro quando eu olho aqui, que a variável finanças impacta fortemente, está fortemente vinculada com o fator 1 e nada praticamente vinculada com o fator 2. As variáveis y2 e y3 fortemente vinculadas com o fator 2 e nada, praticamente nada, com o fator 1. Mas tem muitos casos em que a gente vai fazer isso e vai ficar alguma dúvida aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? O problema não é o cálculo numérico, não é mudar o cálculo, mas é que isso a gente não está vendo, mas é que quando eu faço essa primeira solução e determino esses fatores, eu faço uma coisa chamada que é decomposição das componentes parciais. Essas componentes parciais, na verdade, são novas variáveis criadas a partir das antigas, por intermédio de uma combinação linear. E todas elas formam um sistema ortogonal entre si. Por exemplo, nesse caso em que eu estou examinando aqui, eu tenho 3 variáveis. Então, eu diria assim que eu consigo fazer uma representação disso no espaço, usando 3 eixos. Muito bem, sem problema. Agora, o que acontece? Quando eu tenho 3 eixos, mas assim, usando só para colocar as variáveis lá, os pontos de cada nota. O que acontece aqui? Quando eu rodo esse processo e ele faz a decomposição em componentes principais, ele vai gerar 3 novas outras variáveis que são uma mistura das 3 variáveis antigas. Este novo sistema de referência pode colocar as variáveis muito próximas, muito difíceis de se observar. Nós não estamos mostrando o gráfico aqui, porque na maior parte dos casos, nós vamos trabalhar com uma quantidade de variáveis superior a 3. E sendo superior a 3, não existe maneira de nós representarmos graficamente. Então, é melhor nós treinarmos a interpretação disso já assim. Então, o que acontece? Cria-se um novo sistema de referência, cada eixo, as variáveis estão muito confusas naquele eixo. Então, o que a gente faz? A gente promove uma rotação do eixo, desses eixos, e esta rotação ela é feita de maneira que ela maximiza a variabilidade, maximiza a variabilidade da projeção de cada ponto nesses novos eixos. É isso que acontece. Vamos falar disso com mais detalhes e ressaltando aspectos mais práticos no próximo slide aqui.
Então, a primeira solução aparece assim. Para mim, estaria ótimo, não precisaria mexer nisso aqui. Daí, o que vai acontecer? Vamos dar só uma explicação. Eu calculei isso aqui com base numa matriz de correlação. Eu fiz essa análise fatorial com base numa matriz de correlação. Antes de nós prosseguirmos, vamos ver aqui algumas exigências dessa matriz aqui, ó. Quando eu for fazer a análise fatorial, eu vou ter lá um conjunto de variáveis. A primeira coisa que eu vou fazer, quer dizer, o programa vai fazer para nós, para rodar, é obter a matriz de correlação dessas variáveis. Isso internamente é o programa. Só que, o que eu preciso fazer? Vamos dizer, eu teria que olhar essa matriz de correlação. Em muitos casos eu rodo, eu faço a correlação das variáveis, pego essa matriz e examino essa matriz. E essa matriz, ela teria que ter um número substancial de correlações nas suas células superior a 0,3. Se isso acontece, isso é um bom sinal, é um bom indicador de que aquelas variáveis estão correlacionadas entre si de tal forma que elas são passíveis de serem submetidas a uma análise fatorial, resultando dessa análise fatorial resultados bastante satisfatórios. Muito bem. Contudo, esta análise aqui, ela é subjetiva, porque em nenhum momento se fala de quanto o que é um número substancial de valores superiores a 0,3. Seria a metade dos valores? Seria 2/3 dos valores? Ou poderia ser alguma coisa menos crítica? 1/3? 2/5? 2/4? Não sei. Então, para evitar esse tipo de subjetividade nesta análise, nós temos algumas outras técnicas. Na verdade, nós temos 3, e aqui eu trouxe 2 delas, as mais utilizadas, que nos permitem fazer esta crítica da matriz de correlação antes de entrarmos no problema de análise fatorial. Quais são essas 2 técnicas? O teste de esfericidade de Bartlett, que o que ele faz, na verdade? Ele compara a sua matriz de correlações com uma matriz identidade. E verifica se os valores que estão ali na sua matriz, podem ser considerados que aquela matriz seja uma matriz identidade, não foge tanto de uma matriz identidade, ou sim foge aquela matriz de correlação é perfeita, tem boas correlações entre as variáveis. Essa aqui é uma técnica. Infelizmente, o Minitab não roda esta matriz aqui, esta técnica aqui. Infelizmente. A outra técnica é um teste de adequacidade chamado KMO. Então, ele não é um teste de hipóteses. Ele não tem respaldo assim, estatístico. Ele apenas é um fator. Quando você coloca a matriz de correlação, ele vai te dar um índice. Esse índice vai variar até 1, no máximo de 1. E existe na literatura aqui um consenso de como a gente deve interpretar esses índices. Por exemplo, se for menor do que 0,5, é inaceitável. Aquela matriz de correlação, aqueles dados que você tem, não são passíveis de aplicar uma análise fatorial. Atenção, na minha nota está colocado 0,5. Mas, atualmente, todos os trabalhos que eu tenho visto recusam a aplicação da análise fatorial quando esse número aqui está abaixo de 0,6.
Então, 0,6 é uma condição mais crítica, mas os resultados são melhores. Então, aqui, nós vamos considerar o quê? O que eu sugiro? Hoje em dia, quando for rodar a análise fatorial, eu sugiro o seguinte: precisa fazer os 2 testes? Eu só faço um. Só faço o KMO. E quando ele dá abaixo de 0,6, a partir de agora, eu não estou nem usando. Aliás, eu já não uso. Eu gosto de usar o teste quando ele está acima de 0,7. Quando está acima de 0, todos os casos que eu fiz análise fatorial, todos eles, eu resolvi a partir quando esse KMO ficou acima de 0,7. Quando ficou abaixo de 0,7, eu não usei. Então, aqui o 0,8, você sabe que o modelo fatorial vai dar uma boa resposta. Entre 0,8 e 0,9, uma resposta também boa, e de 1 a 9, muito boa. Então, são esses os casos que a gente tem aqui para examinar. Então, vamos ficar atento a isso. O que eu digo? Não usar abaixo de 0,6. Melhor usar acima de 0,7. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma. Pois não. Tudo bem, tá tudo bem até o momento. O Davi, ele ligou a câmera, tem alguma dúvida, Davi? Alguma participação? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Até agora, né? Até agora. Então, vamos lá. Então, a matemática da coisa é um pouco complexa, mas acho que a gente pode fugir um pouco da matemática e voltar para a aplicação. Muito bem. Então, olha só. A primeira coisa que a gente fez ali, a primeira solução, vocês reparem que ela está em destaque aqui, ó. Ela é a solução com base na análise das componentes principais. Então, eu não vou entrar muito em detalhe sobre isso, mas eu vou dizer o seguinte: os programas trazem por default, a maioria deles, esse método para obter a solução inicial. Eu vou ser bastante sincero com vocês. Prefiro esse aos demais. Quando eu nunca usei, eu já usei máxima verossimilhança. Mas os outros que estão aqui, ó, fatoração pelo eixo principal, mínimos quadrados generalizados, mínimos quadrados ponderados, fatoração alfa, mínimo residual, eu nunca vi aplicado, a não ser no livro que ensina o método. Mas, assim, eu vi muito aplicado o número 1 e o número 2. E a minha preferência é pelo número 1. Por quê? Porque eu tenho a compreensão maior desse método aqui, ó, das componentes principais. Ele é mais geométrico do que os outros. Então, e ele aparece, vamos dizer assim, 99% dos artigos que eu vi optam por esta solução aqui, 1% por essa. Então, eu sugiro que vocês se atenham a esse caso aqui, ó. A primeira solução, buscar por esse método aqui, ó. Nós não estamos entrando no detalhe de como é que ele faz isso. Mas é importante chamar a atenção, porque tudo que a gente explicou tem muito a ver com esse método. Por exemplo, é um modelo no qual os fatores são baseados na variância total. Vocês viram ali, a gente estabelece a qualidade do fator, a veracidade ou não do fator, com base na explicação que ele dá para a variância total. Existem tantas componentes quanto as forem as variáveis. Então, eu vou dizer para vocês, dada um problema com 3 variáveis, você vai obter 3 fatores. 4, 5, 5. A gente vai mostrar como é que a gente escolhe quantos fatores são úteis para a nossa análise. Mas eu entrei com 4 variáveis, eu vou sair com 4 fatores. Eu vou usar os 4? Não sei. Normalmente você vai entrar com 20 variáveis. É o caso aqui de alguns problemas. E você não vai querer colocar 20 fatores, porque você não melhorou em nada o seu problema.
Você não simplificou em nada o seu problema. Então, isso é importante de ver. A primeira componente, ou o primeiro fator, é aquele que explica a maior parte da variabilidade total do conjunto de variáveis. Portanto, ele deve ser considerado o fator mais importante. E esse aqui nos permite extrair a maior proporção da variância com o menor número de fatores. Na verdade, é diferente. É que a gente consegue ver quanto cada fator explica da variabilidade total, ou da variância total, e a gente consegue contar, separar quantos por cento da variância são explicados por 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Nos outros, isso não é possível fazer. Ou, pelo menos, não é tão simples de fazer. Então, isso tudo vai ficar claro. Isso tudo que a gente falou aqui é o que a gente analisou em detalhes naquelas figuras que estavam aqui assim, olha. Nessa análise aqui, ó. Mas vamos melhorar isso um pouco. Vamos dar um pouco mais de detalhes. Como é que eu sei? Se eu posso determinar N fatores, como é que eu vou escolher a melhor representação do meu sistema através dos fatores, desses fatores subjacentes, ou dos construtos? Como é que eu posso fazer isso? Basicamente, aqui fora esse critério a priori aqui, todos eles dizem a mesma coisa. Só um minutinho, pronto, voltou a internet. Então, o que diz aqui, ó? Eu devo usar para ter maior significância, eu devo usar um número de fatores tal a partir do qual a variância explicada por eles seja maior do que 1. Então, quando você olha aqui, você vai ver que eu vou ter aqui 2 fatores. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa melhor aqui. Felizmente eu não tenho. Eu vou mostrar um outro. Você vai ver cada fator e você vai ver aqui que a porcentagem da variância explicada por esse fator e por esse fator, por esse fator, por esse fator e por esse fator, ela pode ser calculada por uma coisa chamada alto valor. Toda vez que esse alto valor for maior do que 1, eu adoto aquele fator como um fator representativo. Vou mostrar para vocês já já. Depois eu posso, então o que acontece? Eu posso colocar aqui num gráfico, assim, ó, o número do fator e o número do fator ou do alto valor e aqui o seu valor, olha. Então aqui eu tenho o alto valor número 1, ele tem uma variância ele explica mais de 2,5 da variância. Aqui não está em porcentagem, está em valor numérico real. E aqui embaixo tem os altos valores, eles vão de um valor máximo até 0. Aqui eu tenho um valor 1, esse valor 1 é o limite. O que tiver, se o número de autovalores o número de autovalores que estiver acima de 1, eu vou escolher como sendo o número de fatores a ser adotado pela minha análise. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, ó. Só um minutinho. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Naquele exemplo da nota que a gente tinha feito ali, aqui embaixo tem a variância
A variância calculada com base só num fator. Naquele exemplo da nota, eu tinha 3 variáveis, né? A nota de marketing, a nota de marketing não, de finanças, a nota de marketing e a nota de política. 3 variáveis. Com 3 variáveis, eu posso decompor, eu posso criar 3 fatores. Fator 1, fator 2 e fator 3. Lá em cima, vocês só viram fator 1 e fator 2. E eu vou mostrar por que foi isso. Como é que eu escolhi só 2 fatores? Se você observar, aí aqui embaixo eu tenho o fator 1. O fator 1, ele explica 1,9815 da variância total das 3 variáveis. O fator 2, 1,0083, portanto, maior do que 1. Fator 2. O fator 3, 0,0102, portanto, menor do que 1. E aqui você vê, ó, o fator 1, e sozinho ele explica 66% da variabilidade total do conjunto de variáveis. O fator 2, sozinho, ele explica 33,6% da variabilidade total das variáveis. Somando os 2 fatores aqui, eu tenho mais de 0,99%, foi o que a gente viu lá em cima, da variável explicada por 2 fatores. Muito bem. O fator 3, então, eu desconsiderei, porque ele não sofre impacto nenhum de nenhuma variável, portanto, ele não impacta em nenhuma variável, ele não explica quase nada da variabilidade total, quase nada, e aqui, olha só, quase nada significa que é menos de 0,3% da variabilidade total explicada por esse fator. Então, isso para mim significa o quê? Que ele não tem nenhum impacto, não é útil na minha análise. Eu posso simplificar a minha análise escolhendo simplesmente 2 fatores, o fator 1 e o fator 2, que estão aqui, ó. Aqui, esse número variância que está aqui, sem entrar muito em detalhes, o que eles são? Eles são os autovalores daquela matriz de correlação. Então, olha, são valores superiores a 1. Então, eles estão naquele gráfico. Se você olhar aquele gráfico, chama scriplot, ele vai ter aqui, ó, fator número 1, primeiro fator, quase 2, está aqui, quase 2, onde está? Quase 2. O segundo alto valor, um pouquinho acima de 1, 1,086, e o fator 3 bem abaixo de 1. Então, observando esse gráfico, eu vejo que essas variáveis podem ser, então, adequadamente representadas pelos 2 fatores, fator 1 e fator 2. É isso que acontece aqui, ó. Bem, houve um pouco de confusão aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou voltar depois aqui, melhor. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Então, eu vou dar vou partir para um exemplo mais completo. E depois eu vou voltar ali. Olha só. Eu tenho aqui um problema, eu tirei de um artigo. Esse artigo fez uma consulta entre 212 profissionais. Basicamente, eu gostaria que vocês, no trabalho de vocês, que vai ficar para a semana que vem, então, é fazer esse tipo de análise num artigo. Ó. Ter isso aqui, ó, que eu estou fazendo aqui. Ó.
Esse artigo, então, o que ele fez? Ele consultou, como é que chama esse artigo? Busca de fatores associados à prática de atos infracionais por adolescentes. Um estudo preliminar. Então, esse autor foi ele foi nas FEBEMs, não sei como é que chama no Rio de Janeiro, eu não sei como é que chama lá, Fundação Casa, sei lá, e consultou 212 profissionais que trabalham nessas casas, nessas instituições. E levou até eles um questionário que varia, um questionário aonde ele colocou 23 questões que ele julga, não sei como ele chegou a essas 23 questões, mas são questões que ele julgam ser preponderantes para levar o indivíduo à prática a se tornar um criminoso, vamos dizer assim. Me desculpem aí pela dureza da linguagem, mas é para tornar mais claro, mais ou menos isso. E aí ele submeteu esse questionário às 212 profissionais e cada um deles ia colocar de 0 até 10, ia marcar aqui, aqueles que ele achavam os mais importantes, os mais impactantes, os mais determinantes. Então, por exemplo, ele dizia assim, desemprego no país. Ele falou assim, eu acho que é 10. Eu acho que é importante demais isso para levar o menino a ser um criminoso. Depois, um outro colocava lá, eu acho que a distribuição de renda ela tem 50%, que é importante nota 5. Eu acho preponderante para isso aí. Depois, eu acho que... aí um outro, olha assim, influência negativa dos meios de comunicação. Você fala, não, eu acho que isso não influencia tanto. Então, eu vou dar nota 1 para isso. Então, ele pegou 212 questionários com essas notas assim. Entendemos isso? Para eu poder continuar com o exemplo aqui, entendemos isso? Todo mundo entendeu como é que foi feita a graduação de nota aqui? Sim, professor. Joia. Sim, professor. Vou fazer o seguinte, eu vou derrubar essa reunião e vou subir com outra, porque vamos ficar sem tempo agora. E aí eu vou continuar a explicação da solução aqui, ok?